Está começando agora uma videoaula para médicos em especialização em anestesiologia. Uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Obrigado pela participação. Boa noite, são 19 horas. Estamos iniciando a 9ª edição do programa Videoaulas para Médicos em Especialização, direto dos estúdios da Atitude Mídia, em São Paulo. Esta é uma iniciativa da SBA com apoio da Abbott e da Linde. Já estamos com mais de 2.000 colegas participando deste projeto em todo o Brasil. O tema de hoje, anestésicos locais. Para quem ainda não me conhece, sou o Dr. Alexandre do Little, vice-diretor científico da SAESP e membro do Comitê de Anestesia Cardiovascular e Torácica da SBA. Nesta noite, temos o prazer de dividir os trabalhos com o nosso colega Dr. Américo Massafune Yamashita, que é professor assistente da Unifesp, Escola Paulista de Medicina. Este web meeting ficará ainda mais interessante com a sua participação. Para participar, envie suas perguntas e comentários desde já, usando a área de perguntas na base desta interface. Passo então a palavra para o Dr. Américo para iniciar a sua apresentação. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à SBA por esta oportunidade. E como o Dr. Alexandre colocou, esse assunto anestésicos locais, então é para o médico de especialização do primeiro ano, né? É importante porque o anestésico local é um assunto bastante extenso e eu vou procurar chamar a atenção daquilo que é mais importante. Então, a primeira coisa que devemos colocar é o conceito, né? Qual é o conceito de anestésico local? Então, é toda aquela substância, né, capaz de bloquear os impulsos aferentes de maneira reversível e localizada. É isto que diferencia o anestésico local das demais substâncias estabilizadoras de membranas, né? Porque nós sabemos exatamente, né, o tempo de duração e depois do efeito, o nervo vai transitar normalmente com seus estímulos. Então, isso que caracteriza e diferencia uma substância anestésico local. E outro aspecto importante é quanto à sua estrutura química, né? Então, sabemos que trata-se de uma substância que tem uma base fraca, né? E nós podemos dividir, então, a molécula de anestésico local em 3 porções. Então, à esquerda, nós podemos ver o anel benzênico, né, que tem uma característica, que dá uma característica lipofílica à molécula de anestésico local. E à direita da molécula, temos a amina quaternária, né, que tem uma ação do tipo hidrofílica. E entre essas duas extremidades, nós temos a cadeia intermediária, que é uma estrutura importante, né, e que pode ter um ligante éster ou amida. E, frequentemente, nós classificamos o anestésico local através dessa cadeia intermediária. E os ésteres, os derivados, os anestésicos locais derivados do ésteres, são metabolizados no plasma pela enzima pseudocolinesterase, e acabam se formando ácido para-aminobenzoico, o PABA, né, que tem um potencial alergênico. Na verdade, o PABA pode se ligar às proteínas do organismo, formando aptenos, né, que são interpretados como corpo estranho, formando dessa forma anticorpos contra esse apteno. E ela costuma ter uma meia-vida mais curta. Ao passo que os anestésicos locais derivados da amida, elas são metabolizadas no fígado pelo citocromo P450, né, sofre N-dealquilação e hidrólise e apresentam uma meia-vida mais prolongada. E aqui nós poderemos ver, então, uma classificação dos anestésicos locais de acordo com a sua cadeia intermediária, né? Então, como éster, nós podemos ter a benzocaína,
a tetracaína, a cloroprocaína e a procaína. E como amidas à direita, nós podemos ter a lidocaína, a prilocaína, a etidocaína, mepivacaína, conhecida de todos nós a bupivacaína, a ropivacaína e finalmente então a levobupivacaína. Também podemos classificar quanto à duração, né? Os de curta duração nós temos a procaína e a cloroprocaína. E de duração intermediária, a lidocaína, a mepivacaína e a prilocaína. E as de longa duração, temos a bupivacaína, a ropivacaína, a levobupivacaína, a etidocaína e a tetracaína. Como nós dissemos anteriormente, que o anestésico local é uma base fraca, substância base fraca, então, na verdade, trata-se de um sal. E como um sal pode se tornar uma substância solúvel, como nos preparados comerciais? Então, para que uma base fraca se torne solúvel, nós temos que adicionar, então, um ácido forte. E os preparados comerciais são preparados com ácido clorídrico, né? Por isso que nos frascos nós encontramos cloridrato de lidocaína, cloridrato de bupivacaína. Então, agora numa solução, né, nós podemos encontrar o anestésico local em duas porções. Uma porção dita catiônica, carregada, que podemos ver como BH+, e à direita a porção base ou não carregada, né? Então, um pouquinho abaixo nós podemos ver a fórmula molecular. Então, a forma catiônica é a amina quaternária, né, que tem um NH+, e a forma base é formada pela amina terciária, onde ela perdeu o próton, então ela não tem cargas. Então, observando a molécula, já podemos entender um pouquinho do seu mecanismo de ação. Então, a função de atravessar as membranas fica a cargo da porção básica da molécula de anestésico local, uma vez que elas são desprovidas de carga e passam, então, pela membrana celular, que é polarizada. E quanto ao mecanismo de ação, então a base ela serve para a difusão do anestésico local de onde ela foi depositada até o axônio. E o cátio, aquela porção catiônica carregada, é a porção do anestésico local que vai se ligar a seu canal específico, ao canal de sódio. Antes de nós falarmos do mecanismo de ação, eu vou falar um pouquinho sobre a despolarização da membrana. Então, aqui nós estamos apresentando, na parte de cima, uma fibra C, né, C-mielina, onde está carregada de cargas positivas, né, porque tem muito sódio no extracelular, e internamente ela é negativa pela presença dos ânions proteicos, né, e isso confere uma diferença de potencial aí de menos 60, menos 90. Então, esse é o potencial de repouso de uma membrana. Então, esta membrana, ao receber, né, um estímulo suficiente para ativar o potencial de ação, ela irá despolarizar ao longo, então, dessa fibra. Abaixo, nós podemos observar, então, aqui agora uma fibra mielinizada, onde podemos observar os nódulos de Ranvier, aonde ocorre a despolarização. Então, aqui ocorre a despolarização dita saltatória, né? E isso confere uma velocidade maior à propagação desses impulsos, né? Porque só ocorre a despolarização apenas nos nódulos de Ranvier. Aqui em detalhe, nós podemos ver o estado de repouso da membrana esquerda, né? E abaixo
a membrana do axônio, né? Então, na porção externa, o que nós observamos como vermelho é a presença do sódio. Então, alta concentração de sódio externo, dando cargas positivas, e internamente negativo pelos ânions proteicos. Em verde, estão simbolizadas aqui o canal de sódio, né? Que é uma macroproteína que deixa passar seletivamente os íons, no caso, o íon sódio. E à direita, então, já quando atingiu-se o potencial de ação, então agora o axônio começa a sua despolarização. O que ocorre, na verdade, é uma abertura desses canais de sódio e um influxo rápido de sódio para dentro da célula. Então isso é a despolarização. Agora, para a repolarização, há que se bombear esse sódio novamente para fora. E para isso, há que se gastar energia para que esse sódio saia contrafluxo, né, com gasto de energia. Nós precisamos bloquear uma extremidade em torno de 1 centímetro do nervo, para que não ocorra mais, então, a propagação desse estímulo, desse impulso. Ou então, no caso das fibras mielinizadas, precisamos bloquear 1 centímetro ou pelo menos 3 nódulos de Ranvier, né? Como mostrado no nervo acima, e abaixo nós podemos observar que há um efeito saltatório se nós bloquearmos apenas um nódulo de Ranvier. Então, nesta prancheta, ela é bastante importante para nós explicarmos agora o mecanismo de ação. Então, na parte superior, nós encontramos porções iguais de a molécula de anestésico local, uma forma catiônica em concentrações iguais a AB, se o pH for neutro, né? E a porção não carregada, a B, que irá atravessar as diferentes estruturas, as membranas, até chegar no intracelular, dentro do citoplasma do axônio, como podemos ver na parte inferior, né? E novamente dentro do citoplasma, ela refaz a equação, e a parte agora catiônica que vai se ligar ao seu canal específico, né? Aqui ela então agora modifica a conformação do canal de sódio, impedindo o influxo rápido. Então, dessa forma, bloqueando um número considerável de canal de sódio, então agora nós impedimos a progressão dos impulsos. Então é dessa forma que o anestésico local impede a propagação dos impulsos nervosos, né? Então podemos observar que à medida que nós consumimos a base, a equação se desloca para a direita até que haja um equilíbrio entre as concentrações. Só nessas condições é que não vai mais, então, ocorrer a entrada do anestésico local para dentro do citoplasma do axônio. Então, sucintamente, fica demonstrado aqui o mecanismo de ação dos anestésicos locais. E eu costumo sempre dizer que no abscesso, né, o pH é baixo, portanto, nós temos o desvio da equação agora para a esquerda, formando grandes quantidades de partes BH+, da molécula. Então, voltando na prancheta anterior, o que acontece é que nós vamos ter pouca base para atravessar a membrana. Então, por isso que no abscesso o anestésico local não funciona, porque ela ocorre altas concentrações de BH+, e dificultando então a entrada do anestésico para dentro do citoplasma do neurônio, né, não havendo então ligação com o canal de sódio. Então essa é uma forma da gente lembrar do abscesso, para sempre lembrarmos então do mecanismo de ação do anestésico local.
Visto o mecanismo de ação, nós precisamos falar algumas propriedades físico-químicas. Por quê? Então, como mostramos anteriormente, a xilocaína é uma amida, a bupivacaína é uma amida, né? Então, mas uma é diferente da outra. É baseado em características diferentes da propriedade físico-química cada uma dessas, né? Então, a lipossolubilidade, na verdade, está muito associada à potência do anestésico local. Isto é, quanto maior a lipossolubilidade, maior a potência e também a toxicidade do anestésico local, né? Outra propriedade físico-química importante é o pKa, né, que dita o início de ação do anestésico local, né? Sendo que o pKa baixo tem uma fração maior da forma não ionizada, isto é, AB, então, de tal forma que o anestésico local vai chegar mais facilmente ao seu sítio de ação no canal de sódio. Então, dessa forma, o início de ação é mais rápido. Então, adiante nós vamos ver com detalhe isso. E uma outra característica muito importante do anestésico local é quanto à ligação proteica, né, que confere a duração da ação dos anestésicos locais, né? Quanto maior a ligação proteica, maior é o tempo de ação do anestésico local. Isto porque a porção livre ela é rapidamente então degradada ou no fígado ou no plasma pelas enzimas hepáticas. Outra característica que temos é quanto ao peso molecular, mas aqui não há grande importância, porque ela, embora dite a difusão de uma substância, o peso molecular dos anestésicos locais são todos baixos, todos muito próximos, então aqui não há nenhuma diferenciação para o anestésico local. Então, voltando ao conceito de pKa, né, que dita a velocidade de instalação do bloqueio, o pKa é o pH em que 50% da molécula de anestésico local se encontra da forma ionizada e outra 50% sobre forma não ionizada, né? De tal forma que o anestésico local com pKa mais baixos tem latência menor, né, em função de maior concentração de forma não ionizada. Nessa tabela, então, nós podemos ver em detalhe. Em cima, em azul, destacamos a lidocaína, onde tem um pKa de 7,9, né? Onde a concentração ionizada em pH de 7,4 é de 76%. E a porção não ionizada de 24%. E comparado com a bupivacaína, que tem um pKa maior de 8,1, tem uma concentração ionizada de 83 contra 17 apenas. Então, por isso que a lidocaína tem um início de ação maior, porque ela tem 24% da forma B, comparado aos 17% da bupivacaína. E nesta prancheta nós podemos observar então o efeito do pH sobre a ação dos anestésicos locais, né? Então novamente podemos olhar para a lidocaína, que está em azul, né, que com pKa de 7,9, se o pH do meio for 7, apenas 11% estarão na forma B, né, não ionizada. E no pH neutro, os mesmos 24 que salientamos anteriormente, e para um pH mais alcalino nós temos 44% da forma B, né, a forma base. Então, até podemos entender por que a alcalinização ajuda ao início de ação mais rápido de um anestésico local. Outras características que nós precisamos acrescentar a respeito dos anestésicos locais, como a lipossolubilidade, ligação à proteína, né? Então, os anestésicos locais,
na dose clínica, a maioria relaxam a musculatura do vaso e são vasodilatadores, embora numa concentração baixa todos são vasoconstritores. Mas o importante é na dose clínica que elas apresentam propriedade de vasodilatação, exceção da ropivacaína, né? Até o motivo porque ela não vem preparado comercial com adrenalina, porque ela per si ela é vasoconstritora. Outra anestésico local que é vasoconstritor é a cocaína, né? Em relação à solubilidade lipídica, que nós já apontamos que quanto maior a solubilidade lipídica, maior a potência. Então, olhando ali para a bupivacaína, né, então ela, juntamente com a etidocaína, tem alta lipossolubilidade e, olhando na última coluna à direita, ela tem uma potência 16, então são anestésicos locais ditos potentes, comparado à lidocaína. E naquela coluna em relação à ligação proteica, né, então nós já tínhamos visto que anestésicos locais bastante ligados à proteína, como a bupivacaína, onde 95% se encontra ligada à proteína, ela tem uma duração maior, né, comparada à lidocaína da primeira linha, onde 64% estão ligadas à proteína. Outra característica é quanto à isomeria, né, que é a capacidade, né, de uma molécula em desviar a luz polarizada para a direita ou para a esquerda, mas essa molécula teria que ser assimétrica, isto é, tem que ter um carbono assimétrico, né? Então a gente chama que essa molécula teria que ter quiralidade, do grego quiros, de mão, né? Então nós teríamos uma substância que tem a mesma fórmula molecular, mas com ações diferentes. Aqui no exemplo, para mostrar a mão, né? Então a mão, ela é uma mão igual à outra, né? Então seria a forma molecular igual, só que ela não se superpõe, né? Por quê? Porque tem um carbono, na verdade em verde, um carbono que dá quiralidade, ou um carbono assimétrico que dá assimetria na molécula. Aqui um outro exemplo, né, de quiralidade. E nesta prancheta, as substâncias que têm carbono assimétrico. Então, a mepivacaína tem um carbono assimétrico, é possível termos isômero de estrógeno e levógeno. E a ropivacaína é uma forma levógera 100%. Né? E um pouco abaixo, nós podemos ver a bupivacaína e o seu levógeno puro, a levobupivacaína, né, que todos são RC4H9, então que apresenta a mesma fórmula molecular, mas que tem, né, na verdade são compostos diferentes, têm ações farmacológicas, né, distintas, né, em função da sua quiralidade, né. Então qual a importância hoje das substâncias levógeras? Porque há 20 anos atrás, ou 30, quando perguntávamos qual era o melhor anestésico era aquele mais potente. Hoje, quando nós perguntamos qual é o melhor anestésico, é o mais seguro, né? E esses levógeros anestésicos, isômeros levógeros, eles são menos tóxicos, né? Por outro lado, também perde a potência, em torno de 30%. Então, se nós, para termos a equianalgesia, nós teríamos que aumentar em 30% a dose dessas substâncias levógeras. E a pergunta é por que os levógeros são menos tóxicos? Na verdade, não existe uma resposta, mas o que nós sabemos é que os aminoácidos, as proteínas do organismo são todos levógeros. E dessa forma, então,
não há tanta toxicidade quando nós adicionamos a substância levógera. A bupivacaína que nós encontramos no centro cirúrgico, ela é dita racêmica. Então, ela tem 50% na forma destrógera e 50% na fórmula levógera, né? E a levobupivacaína tem 100% da fórmula levógera. Em relação agora ao bloqueio, né, das fibras nervosas, o anestésico local produz bloqueio das fibras simpáticas, né, das fibras B, promovendo vasodilatação periférica, aumentando a temperatura, e também bloqueio das fibras C, né, diminuindo então a sensibilidade térmica e dolorosa. E, por fim, acaba por bloquear as fibras A mais finas até as fibras mais grossas, promovendo então agora a paralisia motora e a mais grossa de todas, a perda da propriocepção profunda. Então, é dessa forma que ocorre a sequência, promovendo um bloqueio diferencial das fibras nervosas. Então, no neuroeixo, de forma geral, as fibras de menor diâmetro são mais facilmente bloqueadas e as mais espessas, as últimas a serem bloqueadas. Então, um pouco diferente quando nós falamos do plexo braquial, que tem um arranjo diferente, né? Onde as fibras externas do plexus são as que vão inervar a região proximal do ombro, a região do ombro. Do membro. E as fibras mais internas do plexus vão inervar a mão. Então, é dessa forma, o primeiro bloqueio ocorre no ombro. Então, e por fim, ao longo do tempo, à medida que o anestésico local vai penetrando, né, difundindo ao centro desse plexo, que nós vamos ter, então, o bloqueio mais distal. Então, a mão é o último lugar que pega e o ombro é o primeiro lugar. E para dar um exemplo de bloqueio diferencial, nervoso diferencial, eu costumo dizer que é a analgesia do parto, porque é possível, né, abolir a dor, tirar a dor, sem comprometer o bloqueio motor, né, permitindo que as gestantes fiquem sem dor e deambulem durante a analgesia de parto. Então, só para mostrar em detalhe, as 3 fibras que inervam o organismo. As fibras A, responsáveis pela parte motora, né? E as A delta, que mais finas, aqui embaixo, né, é responsável pela dor, temperatura e tato, assim como as fibras C amielínicas, né, dor, temperatura e tato. E as fibras B é responsável pelo sistema nervoso autônomo. Então, na verdade, ocorre um bloqueio quase que simultâneo das fibras B e C, né, para finalmente ter então um bloqueio das fibras motoras, que é as fibras mais espessas. E tem uma particularidade que, apesar das fibras B serem um pouquinho mais espessas que as C, elas acontecem simultaneamente e elas, pela sua sensibilidade ao anestésico local, ao longo do tempo acabam sofrendo um bloqueio maior, de tal forma que a dispersão, o bloqueio simpático, né, é maior, atingindo 4 até 6 metâmeros acima do bloqueio sensitivo. E como que nós podemos administrar nosso anestésico local? Então, de diversas formas. Isso só dizendo como anestésico local, porque ela tem outras funções, né, antiarrítmicas, né, de broncodilatação. Mas como anestésico local, nós podemos usá-la de forma tópica, né, infiltrando, que é bastante frequente, ou fazendo anestesia venosa, anestesia de Beer, ou fazendo bloqueio troncular, RAC, peridural, né, peridural sacral. Na tópica é utilizada a forma de gel, né, ou spray ou pomada. Então, o gel fica muito para mucosa e pele, né? A spray também, mas spray bastante utilizado na árvore traqueobrônquica.
Quanto aos adjuvantes, então, no passado, o bicarbonato já foi um adjuvante importante, né, para encurtar o tempo de latência do anestésico local, por diminuir a fração não ionizada do anestésico local. E a adrenalina tem sido utilizada bastante, né, para, talvez a primeira função seja de vasoconstrição, diminuindo a absorção, mas outro efeito é o aumento da duração. Outro adjuvante bastante frequente são os opioides, principalmente os lipofílicos, né, que tem um receptor no corno dorsal da medula, né, e os anestésicos nas fibras, como observamos até agora. Então, ocorre um efeito sinérgico entre o anestésico local e o opioide. Isso permite que se utilize uma dose menor de ambos e obtenha-se uma intensidade, né, grande do bloqueio sensitivo. Então, isso permite redução da dose do anestésico local, que é um dos objetivos, para termos menor bloqueio motor e menor bloqueio simpático. Existem outros adjuvantes, né, mas esses são os mais empregados. Agora nós vamos falar um pouco da parte clínica, né, que eu acho que é importante, que são os efeitos adversos dos anestésicos locais. Então nós temos os efeitos sistêmicos, que são bastante importantes, né, como a neurotoxicidade e a cardiotoxicidade. A cardiotoxicidade normalmente ocorre com nível plasmático maior, né? E os outros efeitos que nós até já comentamos, que é quanto à hipersensibilidade, principalmente os derivados dos ésteres, né? E no passado, quando se utilizou bastante a prilocaína, então existiu outro efeito colateral, que era a meta-hemoglobinemia. Quando nós falamos em efeito adverso, toxicidade, nós estamos falando do nível plasmático dessa substância, desse anestésico local. E basicamente ela está em função da absorção, né? Então ela depende muito do local da administração, né? A absorção maior quando administramos em mucosas, nos plexos vasculonervosos. Também depende das características do anestésico local, de alta solubilidade, maior lipossolubilidade, acarreta maior absorção, né? A presença ou não de vasoconstritor e também da dose administrada. Quanto maior a dose, maior será a absorção e maior será o nível plasmático. Nesse gráfico, né, é só para mostrar então os diferentes tipos de administração. Então, mostra a dose letal 50 desses anestésicos administrados em cães. Quer dizer que 50% dos animais que morrem. Então, a primeira administração venosa, depois na mucosa traqueal, né, indo para a direita agora a mucosa nasal, e a última mucosa vesical, né? O que eu gostaria de chamar a atenção é quanto à forma do gráfico. A forma do gráfico é muito parecido, né? A administração traqueal, quanto à mucosa nasal, muito parecido com a venosa. Isto porque a mucosa é altamente vascularizada e há uma alta absorção. Então o gráfico é muito parecido. Então gostaria de chamar a atenção, né, com cuidado com a administração de anestésico local pela mucosa. Em relação aos diferentes locais de administração e nível plasmático, o bloqueio intercostal, né, acima em verde, é o que atinge maior nível plasmático, porque nós injetamos anestésico local muito próximo da artéria intercostal. Em segundo lugar, nós podemos ver o bloqueio caudal, né, em função do espaço peridural caudal ser
bastante vascularizado e é um espaço muito grande que nós temos que banhar de anestésico local. Por isso, então, o nível sanguíneo é elevado. Em terceiro lugar, temos o bloqueio peridural e, por fim, o bloqueio do plexo braquial. O vasoconstritor, né, a adrenalina, então tem uma função importante, né, com relação à absorção. Então, nesse gráfico, podemos observar as duas colunas, né, com a mepivacaína e lidocaína. Em cinza é a administração do anestésico local sem adrenalina e em amarelo a administração do anestésico com adrenalina. Então, há significativa diminuição da absorção, né? Então, com isso, diminuindo a toxicidade. Então, há uma recomendação, evidente, tirando as contraindicações, é a recomendação sempre de administrar esses anestésicos com vasoconstritor. Mas, então, a finalidade do vasoconstritor, primordial para o anestesiologista, é reduzir a absorção do anestésico local, né? E a outra finalidade é prolongar a ação dos anestésicos locais, né? E também, para o cirurgião, principalmente, ela é importante para a vasoconstrição local daquele campo operatório, né? Então, facilitando a cirurgia microscópica pelo pequeno sangramento nesse campo operatório. E a concentração ideal de adrenalina, então, é 1 para 200 mil. Isso dá em torno de 5 microgramas por mililitro, né? Hoje no mercado existe essa apresentação e outra é a de 1 para 45 mil, né? Que é o Carpuli. Então, é bastante concentrado e recomenda-se bastante cautela para uso de Carpuli 1 para 45 mil. Quanto ao vasoconstritor, então, há uma recomendação para que sempre se utilize para diminuir a absorção. Mas precisamos ter atenção para algumas condições clínicas, principalmente, e anatômicas, para o seu uso, porque podem ter complicações graves, como no paciente que tem hipertensão arterial grave, né? Pacientes que têm doença vascular isquêmica cerebral, os doentes que têm coronariopatia, pacientes que têm hipertireoidismo descompensado e as gestantes com pré-eclâmpsia grave, que ao receber, então, anestésico local com adrenalina, pode apresentar, né, picos hipertensivos graves. E outra observação que precisa ser feita é quanto aos locais de circulação terminal, em que não devemos usar anestésico local com adrenalina, né? Ou seja, a ponta dos dedos, né? A região do pênis, né? A região da ponta do nariz e da orelha. Então, são a extremidade da orelha, não devemos usar anestésico local contendo adrenalina. E para aumentar a segurança, de forma geral, no pronto-socorro, onde se utiliza bastante anestésico local para sutura de mão e de dedo, normalmente já não se, para a segurança, não se recomenda deixar anestésico local com vasoconstritor, porque alguém desavisadamente, eventualmente, pode utilizar e ter a necrose de ponta de dedo. Quando, ainda com relação aos vasoconstritores, quando existe contraindicação e há uma necessidade de uso de vasoconstritor, então podemos usar a ropivacaína, que já tem propriedade vasoconstritora, ou então utilização de vasoconstritor sintético como octapressina.
que não tem, então, atividade catecolamínica. Em relação aos efeitos tóxicos no sistema nervoso central, né, o sistema nervoso central é mais sensível ao anestésico local, de forma que nível plasmático menor já se manifesta como toxicidade do sistema nervoso central. E quando se administra inadvertidamente o anestésico local na veia ou ocorre uma absorção maior do anestésico local, os pacientes, até a convulsão, que é a excitação máxima, eles apresentam algumas manifestações que nós podemos entender, diagnosticar essas manifestações como já injeção então intravascular. Então é importante que o paciente manter contato com o paciente, porque ele, ao ter um nível plasmático elevado, começa a apresentar, relatar gosto metálico na boca, né? Formigamento no lábio, formigamento na língua, né? Tontura, que são os primeiros sinais e que a gente já deve, né, parar de injetar. É evidente que o anestesiologista ele sempre toma esses cuidados, além de aspirar frequentemente para ver se não está dentro do vaso. E à medida que o nível plasmático ele vai se elevando, então o paciente começa a ter outras manifestações, como tontura, zumbido, perturbação visual, né? E abalos musculares, que já é um sinal excitatório, que o paciente está a um passo da convulsão, né? Então a convulsão é a excitação máxima, onde o centro inibitório foi inibido e houve então uma liberação do centro excitatório, então desenvolvendo a convulsão. Agora, as manifestações tóxicas no sistema cardiovascular, ela precisa de um nível plasmático maior, habitualmente, né? É evidente que pacientes que têm baixa reserva cardiovascular, com baixas doses de anestésico local, pode ter manifestações no sistema cardiovascular. Mas o que ocorre é a depressão do inotropismo cardíaco, diminuindo a força contrátil, né? E também pode ocorrer a depressão do cronotropismo cardíaco, levando à bradicardia, e uma outra alteração importante é uma vasodilatação periférica muito grande, né? Então, o que vai ocorrer é que os pacientes nesta área do sistema cardiovascular vão ter manifestações como hipotensão arterial, né? Progressiva, né? Hipotensão progressiva, e pode ser acompanhado de bradicardia, e em situações extremas pode até caminhar por uma parada cardiorrespiratória. Bom, então como as manifestações, né, da intoxicação, como a convulsão e finalmente a parada cardíaca, são manifestações que acarretam um grande risco, né, e até óbitos. Então o que se recomenda é que se faça todo o tratamento profilático para que isso não ocorra, né? De que forma? Primeiro, utilizando-se a técnica correta, né, administrando-se a dose adequada, e o anestesiologista tem que conhecer qual é a concentração ou dose máxima segura que ele pode administrar para cada paciente. Além disso, ele tem que conhecer a potência do anestésico local. Alterações clínicas são fundamentais, porque algumas alterações clínicas necessitam a redução para metade do anestésico local. Outras observações necessárias no pré-anestésico são a medicação e o uso, né? Porque tem medicações que podem piorar a intoxicação por anestésico local. Verificar, né,
é importante estimular o uso de vasoconstritor quando não há contraindicação. O uso de benzodiazepínico também protege contra a intoxicação ao anestésico local. E fundamental é ter todo o material, né, e medicamento necessário para atender as intercorrências maiores, né, que são a parte de tratamento propriamente dito ou corretivo, que é o controle da convulsão, né, a correção da depressão respiratória, né, o controle do sistema cardiovascular e também a reanimação cardiorrespiratória se isso ocorrer. Então é fundamental que o anestesiologista esteja preparado para todas essas situações, né? E em relação à dose máxima de anestésicos locais em adulto, então nós temos ali, né, a lidocaína, 5 mg por quilo de peso, se ela for administrada sem vasoconstritor. E se for com adrenalina, poderá chegar até 7 mg por quilo de peso. A bupivacaína vai desde 2,5 sem vasoconstritor até 3 mg por quilo de peso com adrenalina. E no quadro abaixo, né, nós podemos identificar então os dois anestésicos menos tóxicos, como a ropivacaína e a levo. A ropivacaína, a dose é de 3 mg por quilo de peso e a levobupivacaína, então a dose recomendada é de 2 mg por quilo de peso. Com relação às alterações clínicas que podem predispor para a intoxicação, nós temos então situações de febre. Não se sabe exatamente qual é o mecanismo, mas o que nós entendemos e sabemos é que a febre, né, em criança principalmente é comum ter a convulsão febril. Outras situações em que predispõe intoxicação por anestésico local são situações de que o paciente está mais debilitado, como o doente desnutrido, né, o doente que se encontra em choque, o paciente que tem uma doença hepática, o paciente que tem uma disfunção renal, né, o paciente que tem uma anemia grave, por exemplo. Então são todas situações de debilidade que predispõe a intoxicação por anestésico local. Muito disso deve ser em função da baixa concentração de proteínas, né? Porque o anestésico local ele se liga tanto à albumina, né? Mas tem muita preferência por alfa-1-glicoproteína. Então, como essas proteínas nessa situação clínica encontram-se diminuídas, talvez isso justifique por que nesses pacientes nós devemos diminuir a dose, senão eles terão efeitos, manifestações tóxicas, né? Isto porque a porção livre e não ligada, né, a porção não ligada à proteína, a porção livre é que vai atuar, né, vai ter ação. Então, dessa forma, administrada a dose clínica habitual, nós vamos ter uma disposição muito grande de porção livre. Então o doente vai ter manifestações importantes cardiovasculares, né? Então por isso que é importante que se reduza para a metade a dose de anestésico local nesses pacientes debilitados. No pacientes que têm hipertiroidismo descompensado, também deve ser diminuída a dose de anestésico local. E no idoso também é fundamental que isso ocorra. Então é conhecimento de todos nós que se nós administrarmos a mesma dose de anestésico local para um idoso, nós vamos ter consequências graves na parte do sistema cardiovascular, hipertensão grave, choque, até parada cardíaca, né? Então é fundamental detectar esses fatores de risco antes da realização do bloqueio, né? E reduzir então
a dose de anestésico local para esses pacientes. Em relação à medicação, então também na anamnese é importante que se detecte algumas medicações que predispõem à intoxicação, né? Então, existe o cloranfenicol, que hoje já não tem mais, né? Que já foi antibiótico de primeira escolha há 20 anos atrás. Temos a meperidina, que eu coloquei em azul, que talvez ainda que seja uma medicação mais empregada, e a prometazina, que praticamente não é utilizada. Então, a meperidina também predispõe, né, à intoxicação. Também não se conhece o mecanismo exato porque isso ocorre. Mas algumas coisas nós conhecemos. Por exemplo, o seu metabólito, a normeperidina, que também é ativa, então ela em concentrações elevadas, ela pode causar convulsão. Então talvez seja em função disso que ela tem uma predisposição maior a produzir a intoxicação por anestésico local. Então é importante que não se administre meperidina, né, quando há suspeita de dose elevada de anestésico local. E outras medicações que protegem. Então, pacientes que fazem uso crônico de fenobarbital, por exemplo, ou benzodiazepínico, então tem uma proteção contra a intoxicação por anestésicos locais. Agora, em relação ao tratamento, né, vamos falar em primeiro lugar da convulsão. Então, a primeira coisa que devemos fazer é a ventilação e a oxigenação desse paciente, né? Então, é fundamental que a gente produza uma situação de alcalemia. Nós não queremos acidemia nessa situação, né? Podemos, conseguindo ventilar, oxigenar, podemos administrar o benzodiazepínico nessa dose, 0,2 a 0,3 mg por quilo de peso, né? E se não houver o controle, podemos administrar o tiopental, 5 a 7 mg por quilo de peso. É importante que seja respeitada essa ordem, né? Porque nós sabemos que o tiopental é um ótimo anticonvulsivante. Por outro lado, ele é um depressor do sistema cardiovascular. Então, se o doente já tem uma dose elevada, provavelmente ela está tendo um comprometimento do sistema cardiovascular. E nós vamos piorar com o tionemutal. Mas, se não houver a melhora com diazepam, então a droga seguinte é o tiopental para controlar a convulsão. Bom, os anestesiologistas, em função dos doentes estarem de estômago vazio, então pode usar a succinilcolina para otimizar a ventilação e oxigenação do doente. Porque todos sabem, na situação de convulsão é muito difícil ventilar. Então, administrando succinilcolina, relaxando esse paciente, então nós podemos otimizar a ventilação, que é o passo mais importante nesse tratamento da intoxicação, né, por anestésico local. E devemos intubar os casos mais graves, e a gestante, então, fundamental intubar imediatamente, porque elas estão de estômago cheio. E deve ser retirado rapidamente esse concepto, porque o concepto também recebeu uma quantidade importante de anestésico local. Um detalhe com relação à succinilcolina, né? No passado os anestesiologistas diziam, basta ventilar e oxigenar que a gente controla a convulsão ou a intoxicação por anestésico local. Isso era verdade para a lidocaína, que é um anestésico local que não é tão tóxico, né? À medida que passou-se a utilizar a bupivacaína, isso não foi verdadeiro, porque passada a convulsão, passada a ação da succinilcolina, quando o paciente voltava a convulsionar. Por quê? É um anestésico local de maior potência. Então foi verdade, sim, que a succinilcolina, ventilando e oxigenando, só isso bastava para tratar a intoxicação de anestésico local por lidocaína, mas não para os agentes mais potentes. É importante a oxigenação, porque na verdade ocorre
eleva o limiar convulsivo, né? E com relação à intoxicação na área do sistema cardiovascular, então nós precisamos tomar várias atitudes. Então, mudança de decúbito, abaixando a cabeça, elevando as pernas, porque muitas vezes o doente pode estar numa posição semi-sentada, numa cirurgia plástica, por exemplo, né? Então, isso otimiza, melhora o retorno venoso. Além disso, temos que otimizar com uma hidratação, né? Uso de vasopressor e até de cardiotônico, porque vai ter uma fase onde vai ocorrer, então, o inotropismo negativo desse coração por altas doses de anestésico local. Em relação ao tratamento da parada cardiorrespiratória, né, então o que chama atenção em azul ali é que a massagem cardíaca externa deve ser mais prolongada, de 60 a 90 minutos, né? Então, na verdade, a gente deve seguir, né, tudo que o ACLS pede, questão de ventilação, questão de massagem cardíaca, na questão da desfibrilação, na questão de medicações de emergência. A única coisa que é diferente é que precisa se manter uma massagem cardíaca por um tempo prolongado. Isto porque nós precisamos tirar o anestésico local que está, né, tão ligado à fibra miocárdica, às fibras de condução cardíaca. Então nós precisamos, o coração só voltará a bater se então nós conseguirmos retirar esses anestésicos. Bom, e como eu disse, importante é uma boa ventilação. Toda vez que a ventilação estiver ruim e nós tivermos uma retenção de CO2, então dificilmente esse doente vai sair da parada cardíaca, porque nós vamos ter um estado de acidemia dentro do nosso organismo, e o que irá acontecer? Que nós vamos ter grandes concentrações da forma catiônica do anestésico local. Então, é uma oportunidade maior para elas permanecerem no seu sítio de ação, no canal onde ela está bloqueando, e nós precisamos tirá-la de lá. Como é que nós podemos tirar? É hiperventilando, né? Então, hiperventilando, tomando todos os cuidados com a parte da ventilação e, se for necessário, corrigir essa acidemia. Se não fizer isso, esse doente dificilmente vai sair dessa parada cardíaca. Então, o tratamento, basicamente, é isso da parte cardiorrespiratória. Mais recentemente, né, surgiram trabalhos que mostram que a infusão de emulsão lipídica a 20% tem revertido a parada cardíaca, ou tem, em outras ocasiões, facilitado o tratamento das intoxicações na área do sistema cardiovascular, né? E revendo a literatura, então tem alguns países e muitos hospitais já adotaram como medicação do carrinho de parada cardíaca, então, a presença da infusão lipídica, o lipídio a 20%. Na verdade, ela não deve permanecer no carrinho de parada, uma vez que ela precisa ser guardada em refrigeradores, né, com temperaturas de 5 graus. Mas, provavelmente, é uma nova forma, né, que vai ajudar o tratamento da intoxicação, principalmente a intoxicação do sistema cardiovascular. Aqui eu gostaria de salientar que é evidente que se aprendeu, né, ao longo do tempo, pelas publicações, né, a experiência mostrou como utilizar o anestésico local, e cada vez se tem menos descrição de intoxicações ou casos fatais por uso de anestésico local. Mas isso não foi dessa forma. Teve um período que
teve um uso indiscriminado de anestésico local por outros especialistas que não os anestesiologistas. E de tal forma que no início da década de 90 foi solicitado para a Sociedade Brasileira de Anestesiologia que se criasse uma norma para o uso de lidocaína. É evidente que hoje é válido para todos os anestésicos, mas naquela ocasião foi descrito para lidocaína, né? E essa norma, né, foi incorporada posteriormente por uma resolução do Conselho Federal de Medicina em maio de 1994, né, publicado no Diário Oficial no dia 14 de junho de 94, que diz o seguinte, que para ambiente de consultório, que era exatamente o foco da questão, é que estava se fazendo grandes cirurgias em consultório, né? De cirurgia plástica principalmente. Então, essa norma dizia o seguinte, que quando fosse fazer uma cirurgia ambulatorial ou em consultório, a dose permitida de anestésico local era menos que 10% da dose recomendada, que nós mostramos anteriormente, que era entre 5 e 7. Então, se um paciente tinha 60 quilos, 420 miligramas, então poderia se administrar até 42 miligramas em seu consultório. Por quê? Se administrasse essa dose, então, mesmo que fosse intravenosa, ela não iria causar nenhum dano maior ao paciente, né? Por outro lado, quando se precisasse utilizar entre 10% a 50% da dose recomendada, não, a norma dizia o seguinte, que devia ser feito em centros cirúrgicos apropriados, sob monitorização e na presença de um outro médico, não aquele que estava operando, para cuidar do doente, né? Porque aí já poderia ter uma depressão maior, uma sonolência, que um outro médico poderia, né, estimular, ofertar oxigênio e resolver a situação nessas condições. Agora, se a concentração de anestésico necessário para uma operação fosse maior que 50% da dose recomendada, deveria se tomar o mesmo cuidado, isto é, fazendo em centro cirúrgico, sob monitorização, mas agora sob a presença de um anestesiologista. Isto porque, se acidentalmente isso fosse injetado no vaso, o paciente poderia ter uma convulsão ou até uma parada cardíaca. E nada melhor que o anestesiologista que está mais, né, treinado para essa situação de emergência. Então, essa norma é válida até hoje, mas que teve uma importância maior aí na década de 80, principalmente na década de 90, quando houve um uso indiscriminado maior de anestésico local. Bom, então era isso que eu tinha preparado, né, visando então uma apresentação para médico em especialização do primeiro ano. Muito obrigado. Muito obrigado, Tomás. Doutor Américo. Com certeza essa foi uma apresentação que esclareceu bastante todos os médicos anestesiologistas, com certeza, e vamos aproveitar que nós temos já vários acessos aqui através da internet, vários internautas que estão colocando perguntas a respeito dessa apresentação. Gustavo, de Ribeirão Preto, ele gostaria de saber a sua opinião sobre a mistura de anestésicos locais com o objetivo de diminuição do tempo de latência. Gustavo, normalmente, no passado, foi proscrito essa associação de anestésicos locais. Mais recentemente, isso passou a ser aceito, né, porque a alegação no passado é que elas tinham picos diferentes e que não teria grande vantagem. Mas o que se observa na prática
é diferente. Então nós observamos o efeito, não diria que era sinérgico, mas o efeito aditivo. Eu acho que existe uma vantagem, né, para algumas situações. É evidente que a mistura a gente sempre deve evitar, mas principalmente no plexo braquial é comum que os anestesiologistas elas misturavam, né? Não só para pega mais rápida, por causa a mistura mais comum era a lidocaína e bupivacaína, né? Mas para não só com uma pega mais rápida, mas para ter uma anestesia de melhor profundidade, porque eu entendo até que nesse período a técnica utilizada era de parestesia. À medida que a gente melhorou o acesso ao bloqueio através de estimuladores de nervo e mais recentemente através do ultrassom, dá a impressão que até não há necessidade de mistura, porque uma dose muito menor nós temos uma certeza maior que o anestésico foi depositado corretamente. Isso esclarece parcialmente também a pergunta da Ludmila, de São Paulo. Ela pergunta especificamente qual seria a dose tóxica da associação de lidocaína com os sem vasoconstritores, que o senhor elucidou bem durante a sua exposição, da bupivacaína também com os sem vasoconstritores, e eventualmente a dose tóxica quando é feita a associação entre esses dois anestésicos locais. Existe realmente uma dose tóxica bem estabelecida para a associação entre lidocaína e bupivacaína? Ludmila, na verdade, eu não conheço se tem algum estudo, né? Mas, então, o pico da toxicidade, na verdade, ela ocorre em formas diferentes. Então, não há muita crítica com relação à toxicidade aumentar, porque nós estamos associando dois anestésicos local. Então, o que eu posso dizer a respeito da mistura é isso. Temos mais um questionamento, vem de Salvador, em relação a um paciente de 70 quilos, qual seria a forma de preparação segura de anestésico local para infiltração, para uma lipoaspiração pela técnica tumescente com anestésicos locais e acredito também com a utilização de vasoconstritores? Essa questão de utilização para lipoaspiração, então tem várias formulações, na verdade, né? Então cada equipe tem uma forma. Eu acho que o mais importante, assim, que eu sempre chamo a atenção, se vai usar adrenalina, o quanto de adrenalina, é evidente que isso é importante, se vai usar bicarbonato, né? Isso tudo é importante, mas o mais importante é não ultrapassar a dose tóxica do anestésico local, né? Porque, embora se faça de forma setorizada, faça um membro, faça uma região do abdômen, né? O anestésico local acaba sendo cumulativo, né? Então isso nos preocupa muito, né? Tem casos descritos que a lidocaína ainda apresenta esse nível plasmático considerável 24 horas após a lipoaspiração. Então, eu tenho a impressão que o mais importante dessas misturas, porque elas são muito diversas, a gente pode ver, tanto na literatura quanto na prática, que existe uma diferença enorme, até as pessoas que não utilizam nada, nenhum expansor, né, e nenhum anestésico. Então, tenho a impressão que o mais importante é não ultrapassar a dose tóxica. Embora faça-se uma administração, o que se sabe é que o nível plasmático ele existe e pode ter uma demora para a eliminação. A doutora Raquel, de Belo Horizonte, nos envia uma pergunta querendo saber se o Propofol poderia ser uma boa escolha como alternativa para o tratamento da convulsão pela intoxicação por anestésicos locais. Olha, Raquel, existe até na literatura, né, a publicação de Propofol, né, porque ela tem lipídio a 10%. O que nós vemos na literatura é lipídio
emulsão lipídica a 20%. Eu acho que a gente não deve usar. Acho que ninguém tem experiência para dizer, mas é uma opinião minha, acho que nós não devemos usar. Por quê? Porque o Propofol é um depressor cardiovascular. Então, me preocupa muito, né? Então, é melhor nós usarmos uma solução de lipídio a 20% que não tem nenhuma propriedade em diminuir, né, ou comprometer o sistema cardiovascular. Então, eu acho que até por ela conter 20%, ela até poderia ser usada. Alguém até comentou, puxa, mas ele é um bom anticonvulsivante. O Propofol é um bom anticonvulsivante, mas a preocupação persiste em relação à propriedade do Propofol ser muito parecido com o tiopental com relação à depressão do sistema cardiovascular. Uma outra pergunta está um pouco relacionada com essa resposta que o senhor ofereceu agora. A doutora Sandra, de Curitiba, nos pergunta qual seria a dose de emulsão lipídica para usar no tratamento pela parada cardíaca por anestésico local. Se deve ser repetido e que intervalo de tempo? Então, a dose, eu peguei que tem centros que usam doses, mas a dose que eu vi que era mais comum, principalmente na Inglaterra, que já faz parte, né, do algoritmo de parada cardíaca desses hospitais. Então, eles dizem o seguinte, é para dar em torno de 1,5 miligrama por quilo de peso em 1 minuto. Né? Então, seria uma dose mais ou menos em bolo, em 1 minuto, dar 1,5 miligrama por quilo de peso. Isso num paciente de 60, 70 quilos, você vai 6,742, dá uns 100 mais ou menos, 100 mililitros em 1 minuto. E a manutenção é em torno deve-se dar 250 em torno de 20 minutos. Então você até pode repetir se você precisar, né? Então, na verdade, eu peguei valores muito diferentes na literatura, porque eu acho que talvez a gente tenha que esperar um tempo maior para saber uma dose exata, né? Então seria 1,5 por quilo de peso para a dose de ataque e 0,25 miligrama por quilo de peso para a dose de manutenção em 20 minutos. E se não melhorar, você pode fazer novamente, repetir então o bolus para tentar reverter. O que a gente conseguiu entender é que poucas vezes eles repetiram, mas é permitido, é possível repetir. Tá? Mais uma pergunta, nesse caso vem do Dr. Henrique, de Vila Velha, perguntando se no caso o diazepam, por se acoplar às proteínas plasmáticas, ele permitiria que existisse mais anestésicos locais livres para agir, e nesse caso não seria uma contraindicação para o tratamento das convulsões, imitamente pela toxicidade associada aos anestésicos locais? Então, com relação ao diazepam, já houve essa consideração, né? Mas o que, na verdade, nós não sabemos exatamente o mecanismo da convulsão, né? Até hoje ela não é bem esclarecida, mas a gente sabe que é um ótimo anticonvulsivante nas mais diferentes situações, né? E ela tem como positiva que ela não é depressora cardiovascular. Então, e está provado que diazepam não piora a intoxicação, pelo contrário, ela deve-se fazer a pré-medicação, porque isso atenua e diminui o risco de intoxicação, né? Uso crônico também há uma proteção. Então, o benzodiazepínico, apesar dessas considerações e até em relação ao mecanismo que ela funcionaria no sistema nervoso central, o que se sabe de resultado de uso de longo tempo é que ela é extremamente benéfica e deve se utilizar, inclusive, na pré-medicação. Okay. Temos também uma pergunta do Dr. Ricardo,
de Visconde, Rio Branco, Minas Gerais, perguntando qual seria a preconização para o bloqueio de plexo duplo, né? Imagino que por 2 vias de abordagem, em termos de volume e de concentração do anestésico local a ser utilizado. Em relação ao bloqueio de membro superior, o que nós temos na prática, então cada hospital acaba criando um protocolo. Mas o que a gente observa na prática é que esse protocolo muda dentro do próprio hospital, né? Então depende muito da habilidade de quem faz, né? Não só em termos de concentração, como em questão de volume, né? Então o que a gente tem observado nos últimos tempos? Primeira coisa que ocorreu é a redução do volume, foi uma coisa marcante à medida que nós melhoramos as formas de nós atingirmos o plexo. Outra coisa também foi exatamente a concentração do anestésico, quer dizer, a concentração antes era 0,5%, por exemplo, de bupivacaína, hoje o pessoal está diluindo e diminuindo. Então, o que eu posso dizer é que está havendo uma redução à medida que nós vamos melhorando, né? Nós vamos aperfeiçoando a maneira do nosso bloqueio. Então, hoje, tem colegas utilizando um volume muito pequeno, utilizando o ultrassom, porque ali ele consegue enxergar que o anestésico banhou aquele feixe que ele precisa, né? Então, isso faz diminuir. Então, eu entendo que a dose é variável, né? Então, o protocolo que nós temos lá na universidade pode ser Naropin a 0,375, né? Um volume vai variar de anestesista para anestesista, mas quando a gente consegue uma localização melhor do tronco que nós queremos, nós estamos em média 5 mililitros. Isso eu estou falando porque eu utilizo o estimulador. Talvez, se a gente agora tiver o domínio do ultrassom, talvez a gente até consiga até mudar um pouquinho esse volume, até diminuir. Então, eu acho que independente da abordagem, a gente não deve, se nós vamos fazer 2 locais, não há necessidade nenhuma de fazer grandes volumes. Eu acho que a tendência nossa é diminuir o volume, né? Não só a concentração, mas também o volume. Bom, estão aparecendo aqui, surgindo inúmeras perguntas, né? Nós estamos com escassez de tempo, com certeza não vamos conseguir responder a todas, mas ainda vamos colocar algumas perguntas que o senhor possa responder. Para efeito de cálculo dose máxima, considera o peso ideal ou o peso real do paciente, para considerar a toxicidade dos anestésicos locais? Eu não, pelas características, na primeira administração, eu tenho a impressão que a gente deva fazer pelo peso ideal, né? A literatura não chama muito atenção para isso, né? Então, tenho a impressão que o cálculo que eu vi é com o peso ideal de anestésico local. E quanto à associação de adrenalina com anestésicos locais durante a raquianestesia? É a pergunta do internauta Henrique, de Vila Velha. Henrique, quanto à associação de adrenalina na raquianestesia, então isso, eu tenho a impressão que isso já foi utilizado muito no passado, né? Mas também não era muito recomendado no passado, porque como só tinha lidocaína hiperbárica, então sempre os anestesistas achavam um jeito de prolongar sua raquianestesia. Mas como a adição é altamente empírica e com risco para o sistema nervoso central, então isso foi
uma forma de anestesia não muito recomendada. Eu tenho a impressão que hoje a gente não deve usar. Por quê? Porque para nós não termos problema, nós temos que usar aquilo que está escrito na ampola para a nossa segurança. Então, está escrito aquela ampola, mas a gente pode administrar adjuvantes que estão, né, plenamente liberados. Mas a adrenalina nós sabemos do risco. Então, eu não vejo nenhum motivo de ter que usar adrenalina, acho que você não deve usar, né, porque você está adicionando um risco maior. Se tiver um problema com o paciente, ali não está escrito que pode usar com adrenalina, né? Então, eu acho que a gente deve evitar de usar com adrenalina só pelo risco potencial de ter algum problema e você ter um problema jurídico maior, né? Porque hoje nós temos a bupivacaína hiperbárica, a isobárica, que tem um tempo de ação maior, né? E se você quer prolongar seu bloqueio, tem outra forma, um bloqueio combinado, por exemplo. Então, eu tenho a impressão que hoje não há espaço para uso de adrenalina para prolongar os bloqueios da raquianestesia. Em relação ao bicarbonato, se justificaria ainda a sua utilização para neutralizar o efeito da acidose tecidual, por exemplo, no caso dos abscessos? Em que dose? Qual seria o que seria preconizado para essa situação especificamente? Em relação ao bicarbonato, é muito parecido talvez também com a adrenalina, porque o bicarbonato já foi muito utilizado no passado, porque nós tínhamos uma gama muito pequena de anestésico. Hoje nós temos anestésico de média duração, longa duração, então hoje nós temos uma diversidade. E como o que acontece com o bicarbonato não parece tão grave se houver um efeito colateral, não há tanta restrição quanto a adrenalina, né? E realmente pode ser recomendado o uso do bicarbonato, né? A dose é muito difícil, porque por isso que não é utilizado o bicarbonato, porque se você for fazer o cálculo direitinho, você tem que saber o pH da solução. Isso vai depender do laboratório que produz, né? Se tem adrenalina, se não tem adrenalina, se é do laboratório A ou B. Então nós precisamos fazer com cálculo, na verdade. Então, empiricamente, o pessoal utiliza, né? Hoje eu vejo que em pouquíssimas situações se utiliza. Na obstetrícia, às vezes, utiliza só para diminuir o período de latência, né? Em situações em que você não quer fazer anestesia geral e quer otimizar um bloqueio regional. Mas ela pode ser utilizada para todas as situações que possa aumentar a absorção e diminuir o tempo de latência, sim. A internauta doutora Valma, de João Pessoa, ela parabeniza o senhor pela apresentação brilhante. Gostaria de perguntar se acha que existe alguma vantagem em relação à associação de opioides, em particular o fentanil, para o bloqueio peribulbar. Bloqueio peribulbar. Eu acho que, na verdade, o opioide, ele realmente tem um efeito benéfico, né? Em função do sinergismo. E o que a gente aprendeu que não é só no neuroeixo que tem receptor, né? No início nós aprendemos que só no neuroeixo que funcionava. Hoje nós aprendemos que em diversos locais do organismo nós podemos depositar anestésico local com o opioide, principalmente o lipofílico, e tem. Então, eu tenho a impressão que não há nenhum... Eu não tenho experiência, mas acho que se nós conseguimos diminuir o volume de anestésico local e manter uma ótima analgesia, então eu acho que pode ser utilizado, assim como outros adjuvantes, né? Jacinto de Embu nos pergunta se uma vez atingida a dose tóxica de anestésico local, se existiria algum critério para reforçar a anestesia em caso de prolongamento do ato cirúrgico. Eu imagino isso para uma anestesia peridural contínua.
Essa, eu já sinto, é uma pergunta meio difícil de responder, né? Normalmente, a gente observando uma situação prática do dia a dia, em que a gente administra anestésico local, a gente ultrapassaria isso. Isso já foi muito comentado em relação à analgesia de parto, né? Mas até tem muito a ver com a pergunta anterior, porque se nós adicionamos o opioide, o que a gente aprendeu é que nós reduzimos drasticamente, então, a necessidade de anestésico local. E o que a gente vê na prática é que poucas vezes a gente vai atingir uma situação que você nos questionou. Mas eu acho que se chegar a essa situação, é óbvio que nós temos que mudar de técnica, nós temos que complementar com anestesia geral, ventilar muito bem esse paciente. Nós estamos chegando próximo do nosso encerramento, temos 5 minutos, vamos aqui para a última sessão de perguntas. O Dr. José, do Rio de Janeiro, cumprimento pela excelente palestra e gostaria de saber se já foi recentemente publicado na Revista Brasileira de Anestesia, né, sobre a possibilidade de reversão da intoxicação dos anestésicos locais utilizando a solução de cloreto de sódio hipertônica, né, e comparando, como é que o senhor compararia em relação à solução lipídica? Então, com relação à solução hipertônica, saíram alguns trabalhos, né, mas não houve nenhuma sustentação, né, com relação a essa dose maior de sódio, né. Então, já tivemos trabalhos, muitos colegas até começaram a praticar. Mas eu acho que é uma situação muito diferente agora. Agora nós temos um embasamento científico maior mostrando um melhor funcionamento. Então, em relação à emulsão lipídica, não se conhece o exato mecanismo, mas talvez o anestésico local, né, como ele é muito lipossolúvel, então ele se ligue rapidamente aos lipídios que nós estamos infundindo e dessa forma ela saia do seu sítio de ação, né, que são as fibras miocárdicas e as fibras de condução. Então tem vários estudos mostrando e que realmente corroboram que essa é a saída. Eu acho que a gente, para nossa sorte, né, para facilitar a vida prática, eu acho que melhorou muito e até nós já colocamos a emulsão lipídica no nosso protocolo de parada cardíaca. Então, no centro cirúrgico ficará lá presente a emulsão lipídica a 20%. Então, eu acho que é um outro caminho mostrado por estudos clínicos, experimentais e mostrado na prática. Então, acho que tem muito mais sustentação atualmente a emulsão lipídica. Vamos a uma última pergunta do colega Roger, de Fortaleza, que nos pergunta sobre a associação de clonidina em bloqueio de plexo e opioide e anestésicos locais intraarticulares, como descrito em alguns textos na literatura. O senhor tem alguma prática no seu cotidiano, tem alguma experiência no seu cotidiano? Então, respondendo ao Roger, eu não utilizo intraarticular, mas existem trabalhos mostrando que existe uma analgesia melhor, né? E como a gente aborda muito o neuroeixo, a gente acaba fazendo o neuroeixo, né, que tem uma resposta muito boa. Mas existem cirurgiões, por exemplo, de joelho que faz com anestesia geral e que acabam por administrar o opioide, por exemplo, intraarticular, tendo um resultado bom. Então, eu acho que é uma alternativa, sim, para aqueles que não utilizam o bloqueio no neuroeixo. Gostaríamos de nos congratular com a SBA pela iniciativa desse projeto e agradecer a Abbott e Linde pelo apoio. Gostaria também de agradecer ao Dr. Américo pela sua participação
e passar a palavra a ele para suas considerações finais. Então, como eu falei, o assunto é bastante extenso, né? E eu tentei fazer um resumo do que era bastante importante, que eu acho que o anestesiologista, principalmente aquele que está se iniciando, tem que conhecer. Então, eu me foquei bastante nisso para fazer esta apresentação, né? Eu agradeço a oportunidade, né, que a SBA me deu para participar dessa nova forma de interação, nova forma de ensino, né, que a SBA me proporcionou. Então, eu agradeço a diretoria da SBA pelo convite e espero que eu tenha conseguido elucidar, né? É a primeira vez que eu estou fazendo, então, mas espero que minha apresentação tenha sido bastante esclarecedora e eu agradeço então essa oportunidade dada pela SBA. Obrigado. Lembro a todos os colegas que o evento de hoje estará disponível para ser assistido novamente a partir de amanhã às 13 horas, assim como todos os eventos anteriores gravados e disponíveis na íntegra. Muito obrigado a todos pela audiência e participação e até a próxima edição de videoaulas para médicos em especialização. Boa noite. Termina aqui esta videoaula para médicos em especialização em anestesiologia. Transmitido pelo sistema Web Meeting 2.0. Viva a Internet ao vivo. Uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Obrigado pela participação.